para nossa revisão. Tururu. Então, eu vou falar novamente, até para os alunos que irão ver essa aula gravada. Relembro que na próxima semana, de 19 a 21, né, de terça a quinta, é o período da primeira chamada, da AV2, e de 16 a 28 é a segunda chamada da AV2. Ok? Porém, provavelmente na semana, durante a segunda chamada, eu já devo voltar a dar aula. Vai depender de quantos alunos tiverem feito a primeira chamada. Ok? Se todo mundo já conseguir entregar, o ideal era que todo mundo entregasse a prova, seja a primeira chamada ou seja a segunda chamada, até o dia 27. Porque dia 28 eu já fazer a correção da prova com vocês, para poder, quem tiver problemas com nota, poder vir me questionar e a gente poder ajustar a nota antes que eu lance, porque eu vou ter que lançar tudo dia 29. Ok? Ei, Felipe, fazer Oi. uma pergunta. A tua prova, quem fizer a primeira chamada e achar que não tirou uma nota boa, ou se der Não, tempo. aí não. Ou faz a primeira chamada, ou faz a segunda chamada. Fazer a prova e trocar, ah, não. Já tem um cúmulo absurdo, cara. Tu tá fazendo em casa. Você vai ter 3 dias para fazer a prova. Não, perfeito. Me diga uma coisa, e como é que vai ser essa tua prova, hein? Prova normal, vai ter pergunta objetiva, vai ter pergunta subjetiva. Metade das questões sou eu que vou fazer, a outra metade eu já recebi as questões da professora Jessie, pelo tema que ela deu. É uma provinha que, no mundo normal, vocês iriam fazer essa prova numa aula, 1h30, todo mundo sentado, numa sentada. Por conta da situação que nós estamos passando, é que vocês vão ter mais tempo. Mas não é nenhuma prova que não seja plenamente capaz de se fazer numa sentada. Não é bicho de 7 cabeças, não, né? Não. Porque. Provavelmente 10 questões, algo a mais, algo a menos, valendo 10 pontos. Vai ter questão que é só qual a opção correta, vai ter questão que é escreva sobre isso, o que é aquilo, né? Questões subjetivas, explique isso ou aquilo outro. Prova normal, igual a prova que vocês fariam em sala de aula. Show. Eu não estou mudando nada porque é online. É a mesma prova que vocês fariam em sala de aula. Beleza, beleza. Aí, caso até o dia 28, só terminando aqui, se até o dia 28 ainda tiver aluno me devendo a prova de segunda chamada, eu vou corrigir a primeira chamada, certo? Com a turma, na aula, dia 28, para poder dar tempo, se alguém quiser me questionar, me questione depois da aula, no privado, sobre alguma questão, e eu poder ajustar a nota. E na sexta, dia 29, eu vou lançar no grupo do WhatsApp o gabarito da prova da segunda chamada. Não vou corrigir com vocês, porque eu não vou poder corrigir na aula se ainda tiver aluno pendente de me enviar. Então, se tiver faltando gente me entregar a prova até o dia 28, eu só vou corrigir na aula a primeira chamada. A segunda chamada, eu vou só apenas enviar o gabarito no dia 29. E no mesmo dia 29, é o dia que quem quiser reclamar da prova da segunda chamada, é a hora que vai ter para falar comigo. Porque dia 29, dia 30 de manhã, no sábado, eu estou lançando todas as notas de todas as minhas disciplinas. Isso aí, eu estou fazendo isso para poder dar o máximo de tempo para todo mundo fazer a prova. Isso aí, esse aperto na reta final, é porque eu estou dando tempo para o pessoal fazer a prova. Porque eu poderia fazer a primeira chamada dia 18, ou dia 19, a segunda chamada dia 21, corrigir tudo no dia 26 e ficar por isso. Mas aí eu estou dando um período mais para poder a galera que não poder, vai que não consegue acessar o computador em um dia, ter o outro, ter uma margem de tempo aí segura para todo mundo fazer a prova. Beleza?
Vamos começar. Por ser aula de revisão, e até porque eu vou ter que dar o conteúdo de 2 PowerPoints em um dia só, eu ressalto que eu vou apenas pincelar os pontos chaves de cada aula, certo? Não vou entrar em todos os detalhes, todas as nuances dessas aulas. Até porque quem quiser ver a aula com calma, temos a aula gravada no YouTube para poder você ver os detalhes. A aula de revisão é apenas uma pincelada sobre os temas e uma chance de vocês poderem tirar uma dúvida ao vivo comigo sobre algum conteúdo específico. Então vamos lá. OMC. A OMC faz parte do grupo de organizações internacionais criadas no pós-guerra, pós-segunda guerra. Opa. Então, junto com o fim da Segunda Guerra, começaram a surgir organizações como a ONU. Dentro da ONU, houveram derivações voltadas para entidades a fim de darem suporte financeiro e econômico aos países. Daí vemos o FMI, o BIRD, o OIC, e, consequentemente, isso acabou levando à criação da OMC. Mas aí vamos chegar lá. A OIC ela é precedente, certo? A OIC ela existiu antes da OMC. A OIC surgiu como uma entidade no quais as nações podiam comumente incentivar o comércio internacional entre as partes de uma forma organizada e que pudesse modelar uma nova ordem mundial de comércio. Porém, a OIC ela não foi ratificada pelo Congresso dos Estados Unidos, não foi reconhecido. E a OIC não tinha natureza jurídica, ela não tinha poder legal. Qualquer coisa que fosse decidido sob a OIC, se algum país que topasse o acordo mudasse de ideia em qualquer momento, meio que não havia punição, pois não havia vínculo legal com aquele acordo. A maioria dos acordos que a OIC criava ou regulava eram acordos de boa-fé. Um dos grandes méritos da OIC foi que, devido à OIC, foi criado o GATT, que é o Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas, e que o GATT até hoje existe e é válido. Quais as características do GATT? O GATT tinha como projeto liberar a economia através do comércio internacional entre as nações. Ele tinha como foco criar tarifas únicas e tarifas aduaneiras específicas para proteger as nações e diminuir ou eliminar o trabalho e a burocracia no comércio internacional. Tanto as tarifas como os benefícios, eles eram estendidos a todos os países que faziam parte, no caso da OIC, e de forma a beneficiar todos e igualar todos os países de maneira que não houvesse favoritismo entre eles e todos pudessem negociar igualmente entre si. E isso faz referência à cláusula de nação mais favorecida, que tem como principal foco impedir que um ou outro país se utilize de benefícios e acordos comerciais que os demais países do grupo não pudessem se utilizar. Quais eram as regras do GATT? Não discriminação entre os produtos, eliminação das restrições quantitativas, no caso as cotas. O Brasil era um país que tinha cota na época. Redução progressiva das tarifas alfandegárias. O GATT ele era um fórum entre os estados para incentivar o comércio mundial. Os estados que assinavam os acordos, lembrando que o GATT surgiu devido a uma reunião da OIC. Vou até voltar aqui, ó. Em 47, a OIC gera o GATT. Justamente porque a OIC não tinha natureza jurídica, o GATT também continuou sem ter natureza jurídica. Então, não tinha como forçar os países a se
a serem fiéis aos acordos assinados. Tudo era na base da boa-fé e da unanimidade. Ok? Meta inicial do GATT era criar zonas alfandegárias mundiais, de forma a liberar o comércio de bens e mercadorias industrializadas, os serviços, tecnologias e propriedades intelectual e a agricultura. Essas eram as três grandes metas do GATT em relação ao comércio internacional. O GATT, ele, para poder tratar desses assuntos, ele começou a criar rodadas de negócios, aonde em cada rodada iria se tratar um a um esses temas até se achar um acordo. O problema é que essas rodadas demoravam muito. Em média, uma rodada podia demorar mais de uma década até ficar definidas as regras para aquele segmento do qual a rodada era o foco. No início, as rodadas focavam em quê? Na prioridade do comércio mundial, que era bens e mercadorias. Então, com isso, ele conseguiu vários avanços na área têxtil, na área de calçado, siderúrgica. Por conta das pressões que o GATT sofria, por conta dos países que estavam à frente no seu desenvolvimento, os temas de segundo nível, o que é segundo nível? Serviço, tecnologia e propriedade intelectual. Os temas de segundo nível começaram a ser trabalhados em uma nova rodada, que foi a rodada do Uruguai. Cada rodada tinha um nome. Você vê aqui embaixo, rodadas Dillon, Kennedy, Tóquio, Uruguai, onde cada rodada dessa se discutia um tema. Voltando ao que eu falei, sobre bens, mercadorias, serviços, tecnologia, propriedade intelectual e agricultura. Com o fim da segunda rodada, focando em serviços e em tecnologia e propriedade intelectual, surgiram novas linhas de pensamento e novos grupos econômicos dentro do próprio OIC, do próprio GATT, chamados de GATS, que é o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços, o TRIPS, que é sobre comércio e propriedade intelectual, e o TRIM, para comércio e medidas de investimento. E todos eles foram derivados da rodada do Uruguai, que foi uma das rodadas, estou fazendo de trás para frente, que foi uma das rodadas de debate que o GATT fez para debater bens, mercadorias, serviços, tecnologia, propriedade intelectual e agricultura. Em 94, com o fim da rodada do Uruguai, foi assinada a Ata de Marrakech. E a Ata de Marrakech foi o documento oficial que criou e preveu a criação da OMC. E aí sim, em 95, a Entidade Mundial de Comércio, a OMC, começou a existir. Antes de 95, não existia a OMC. Existia o GATT, que fazia parte da OIC. Então, em 95, surge a OMC, com mais de 100 signatários, com sede em Genebra, e que o diretor não é mais o Roberto Azevedo, porque ele pediu demissão hoje. Notícia fresquinha do forno. Roberto Azevedo pediu as contas da presidência da direção-geral da OMC. Quem vai ser o novo presidente? Só os próximos capítulos dirão. A OMC é uma organização internacional, agora sim com personalidade jurídica. Ao contrário do GATT, ao contrário da OIC, se qualquer acordo decidido pela OMC e assinado pelos membros for desobedecido, a OMC pode legalmente punir aquele país, processá-lo, gerar barreiras, gerar tarifas, pode realmente punir o país que desobedeça um acordo, que era algo inédito até então. Antigamente tudo era no ato da boa-fé. Quais são as atribuições da OMC? Servir de fórum para negociações internacionais, implantar e operar acordos multilaterais para o comércio internacional, administrar um sistema de regras e procedimentos para a solução de controvérsias. Quais os princípios básicos da OMC? Compromisso único. A OMC ela é multilateral. Os Estados-membros
tem que concordar com todos os temas negociados. Não adianta você escolher, você país, você nação. Você não escolhe que acordos da OMC você vai seguir ou não. Ou você segue tudo, ou você não vai ter direito a nada. Não tem meio termo. A OMC também possui o princípio da nação mais favorecida, que é aquilo que eu falei mais cedo, aonde, se dois países criam um acordo entre si para se beneficiarem em algum tipo de relação comercial, e esses países são membros da OMC, qualquer outro país membro da OMC pode exigir ter acesso ao mesmo benefício, de forma a equilibrar o mercado e o comércio internacional. Processo decisório, como as coisas são votadas na OMC. Cada país tem direito a um voto. Não interessa se você é o Butão ou se você é os Estados Unidos. Cada país tem um voto. E seu voto tem peso 1. A votação é baseada na unanimidade, no multilateralismo. Ou seja, teoricamente, deveria haver unanimidade para qualquer coisa ser aprovada. Mas isso é virtualmente impossível. Na prática, dificilmente você vai ter uma votação unânime quando você tem mais de 120 países. Para você ter noção, um tribunal popular que tem 20 e poucas pessoas para decidir se um criminoso é inocente ou não, dificilmente eles conseguem ter unanimidade. Agora imagina países, onde o voto de cada país é decidido por centenas de outros políticos de cada país. Você conseguir uma unanimidade entre todos eles é um negócio assim que na teoria pode ocorrer, mas é virtualmente impossível. Por conta disso, existem certos padrões dos quais, não havendo unanimidade, mesmo assim, aquela votação ou aquela nova decisão vai valer desde que sejam cumpridas essas regras, que são inclusão de um novo membro na OMC, 2/3 dos votos tem que ser a favor. Emenda a um acordo que já exista, 2/3 do voto. Interpretação sobre um acordo que foi aprovado, 3/4 dos votos. Pedido de salvaguarda ou uma aplicação de waiver, 3/4 dos votos. Com observação de que, no caso da emenda a acordos, que precisa de 2/3 dos votos, é necessário que ela só vai entrar em vigor nos países que votaram a favor. Então, para se mudar um acordo que já existe, só é necessário 2/3 dos votos. Mas se somente 2/3 for o que aconteceu, não tiver sido unânime, os países que votaram contra aquela mudança do acordo não são obrigados a seguir a mudança. Entenda, um acordo, quando ele é aprovado, todo mundo tem que seguir. Isso é unânime. Mas uma mudança, uma emenda num acordo, só vai seguir quem votou a favor, no caso de 2/3. Se tiver sido 3/4 ou unânime, aí todo mundo é obrigado a seguir uma emenda de acordo. A outra observação é sobre a aplicação de waiver, ou medida de salvaguarda. Teoricamente, 3/4 dos votos são necessários para um pedido de salvaguarda. Dito isso, o waiver é uma possibilidade para um país pedir um adiamento do vigor de um novo acordo, ou adiamento do vigor de uma emenda de um novo acordo, no seu território. Então, se você está querendo adiar aquele acordo no seu território, esses pedidos são sacados individualmente e, caso aprovados, só vão valer para os países que pediram. O país que diz que não precisa adiar o novo acordo, o acordo já entra em vigor de imediato neles. Então, salvo aquelas exceções, tudo é votado no princípio da unanimidade. Todo tem que ser unânime, salvo aquelas exceções. Para ajudar no processo, os estados podem manter conversas paralelas. Então, por exemplo, está decidida uma nova votação para um novo projeto em outubro. Até lá, os países podem se reunir em grupos menores
para tentar arrecadar os votos necessários. Não é todo mundo chegando às cegas para uma votação. É que nem política no Brasil, em qualquer outro lugar. Antes de uma lei ser votada, os partidos já vão ter conversado entre si. É tipo a candidatura, né? Isso. Entendeu? Então, a galera já sabe o resultado quando chega o dia da votação. Porque é permitido essas pequenas panelas. E isso não é feito com má fé. A função disso não tem nada a ver com má fé ou corrupção ou nada. É para ganhar tempo. Porque se você for querer só debater o assunto quando tiver todo mundo junto, você vai demorar anos para conseguir uma aprovação. Se você deixar todo mundo conversar entre si livremente ao longo de 6 meses, quando chegar o dia da votação, a coisa já está decidida, para o bem ou para o mal. Os estados conduzem suas decisões. Ou seja, todo estado é obrigado a seguir os acordos. Mas como ele vai fazer para dar conta desse acordo é problema dele. Vou dar um exemplo. Um novo acordo é assinado na OMC, onde todos os países membros terão que... Vou inventar algo, certo? Terão que garantir um seguro-desemprego vitalício para qualquer cidadão que não queira trabalhar. Estou inventando aqui, só para dar um exemplo. Cada país vai ter que dar seus pulos. Como é que ele vai fazer isso acontecer? De onde vai sair a verba? O que é que ele vai ter que mudar nas próprias leis? Eu peguei um exemplo que não tem nada a ver com a economia, mas só para deixar bem claro. Não importa o quão absurdo seja o acordo. Se você quer continuar sendo membro da OMC, ou você aceita o acordo, ou você pega o beco. E uma vez que você vai aceitar o acordo, é problema seu como você vai fazer esse acordo funcionar no seu país. Dê seus pulos. No máximo, a OMC supervisiona, dá uma assistência, manda um consultor, mas te dizer assim, qual é o caminho das pedras, a OMC não vai lhe dizer. Cada país que se vire. Dito isso, vocês imaginam a quantidade de briga que deve ter na OMC. Então, o que é que se resolve quando se tem briga na OMC sobre algum acordo? Entra a OSC. A OSC praticamente é a coisa mais importante da OMC, porque é o que mais trabalha. Dia todo dia tem alguém reclamando de alguém. Então, todas as queixas, todos os problemas, todos os desacordos ou desrespeitos, quem trata é a OSC. O que é que a OSC faz? Primeiro, ela aceita os pedidos de consulta ou de queixas, que é a galera que está reclamando dos outros ou querendo que investiguem o vizinho para saber se o vizinho está fazendo direito. Havendo aceito a queixa ou descobrindo na consulta que tem algo errado, ela vai fazer uma mediação, tentando conciliar as partes sem ter muita briga. Não havendo mediação ou conciliação, é feito um painel com especialistas. Esses especialistas vão avaliar o problema e enviar um relatório. Quando eles mandam o relatório, das duas, uma. Ou o relatório é aceito e a OSC encerra o assunto, e os países que estavam na briga vão ter que obedecer o relatório sobre quem está certo e quem está errado, ou um dos dois, normalmente quem perde, vai reclamar e dizer que ainda não aceita. Aí a OSC faz uma nova avaliação, onde ela mesmo, ao pegar o relatório, vai decidir pelos países. E o que ela disser está dito e não tem mais volta. E uma vez que é feita a decisão final, se algum país tiver feito coisa errada, é autorizada uma punição para esse país, por parte do país que sofreu o dano. E aí alguns gráficos sobre o volume de pedidos de consulta, os principais motivos de reclamação, a quantidade de reclamação que chegou até a vias de fato da briga, os que acabaram mais cedo, número total de controvérsias e soluções que ocorreram ao longo dos anos, número de casos que o Brasil se envolveu e de quem o Brasil reclamou e quem reclamou do Brasil. E aí, pessoal, vamos para o próximo PowerPoint.
Todo mundo entendeu? Nenhuma dúvida? Professor, hoje a OMC tem um poder, de certa forma, superior a todos os países, correto? Sim, sim, mas assim, você está lá porque quer, só deixando bem claro. Ah, Nenhum certo. país é obrigado a estar na OMC. Você é obrigado a seguir as regras da OMC se Se você você quiser estiver continuar lá. lá. Ah, entendi. É tipo, você tá na minha casa, você vai obedecer às minhas regras. Isso. E não é nem obedecer as minhas regras, não. Porque essas regras, você votou por elas. É tipo Uhum. assim, É você morar justo com pra seus todos. pais, é você morar com seus pais, e seus pais, em vez de só mandar em você, pega você e os seus irmãos, bota todo mundo para decidir o que quer fazer, e faz o que a maioria quer. Entendi. Como você ter mais dois irmãos, no qual você quer ir para o Beach Park, e dois irmãos querem ir para Guaramiranga. Seu pai vai dizer, vamos todo mundo para Guaramiranga. Aí você vai dizer, mas eu quero ir para o Beach Park. Não. Enquanto você morar na minha casa, vamos para Guaramiranga. Porque foi o que a maioria dos meus filhos decidiu. Se você está achando ruim, vai morar sozinho ou você vai para onde você quiser. Então, não é autoritário. A OMC ela não é autoritária. Você está lá porque quer e todas as decisões você votou nelas. O problema é que muitas vezes você votou e perdeu. Mas Certo. Hoje isso quem aí não elege é democracia. hoje quem elege é o presidente da OMC, se diz? Quem o quê? Hoje quem elege o presidente é presidente da OMC, que se diz? Diretor-geral. Diretor-geral, quem é que elege? Os próprios países que fazem parte da OMC fazem uma votação. É feita uma eleição. Ah, entendi. Cada país tem seu representante. Isso, mas aí é de tantos e tantos anos. É tipo a eleição mesmo. Não é toda Entendi. hora, não. Para ter noção, o brasileiro estava lá desde 2013. Está fazendo 7 anos esse ano. O que geralmente o diretor da OMC faz, exatamente? Sabe dizer? Supervisiona, coordena as votações, coordena a, a, Burocrática, né? O que ele faz. isso, isso. Define quem vai resolver o quê, quando vai ter a OSC, as brigas de causa lá. Ele que vai supervisionar. Se chegar na vias de fato de ter que vir uma decisão no final da OSC, provavelmente ele vai participar ou vai indicar quem vai participar. É o que toca o barco. É o capitão do Entendi. navio. E não tem perigo, e uma vantagem, de novo, como tudo é votação, nada é decisão dele. Ele não decide nada sozinho sobre novas regras, novas leis, novos acordos. Tudo é na base da unanimidade de todo mundo. Então, não interessa o país do cara. Nunca ele vai conseguir beneficiar o país dele. Entendeu? Porque tudo que precisa acontecer vai ter que ser votado. E Não, na hora de entendi, votar, entendi. não tem como ele puxar a sardinha. Não é porque o diretor-geral é brasileiro que o Brasil tinha alguma vantagem na MC, entendeu? Vamos lá. Regras internacionais sobre comércio de bens e serviços. De novo, nação mais favorecida. Se um país membro da OMC dá benefício para outro país da OMC, qualquer país que não seja esses dois pode exigir o mesmo tipo de tratamento. Eu quero o mesmo desconto. É como você chegar na loja, ver o vendedor dando desconto para um cliente, você viu ele falando desconto. Você vai chegar para o desconto, eu quero o mesmo desconto. Não me interessa. A TV tá 3 mil, você vendeu para ela por 2. Eu quero a mesma TV por 2. Então, isso é a nação mais favorecida. Tratamento nacional. Se um país membro da OMC cobra imposto de um produto no seu território, exemplo, imposto sobre um carro, esse imposto tem que ser do mesmo nível do produto importado. Então, por exemplo, se uma fábrica de carro lá em Blumenau paga 50% de imposto sobre a produção de cada carro, o imposto de importação, se eu quiser comprar um carro de outro país, tem que ser o mesmo. Porque eu não posso prejudicar a produção interna.
De novo, estou falando de carga tributária, certo? Não é o valor do carro. Eu estou dizendo que, só para deixar bem claro, o carro produzido aqui tem 50% de imposto. O carro que eu quiser comprar importado vai ter 50% de imposto. Não quer dizer que os dois vão ter o mesmo preço. O carro daqui vai custar X mil reais, que é onde o imposto vai incidir, e o carro importado custa Y, que pode ser mais caro ou mais barato, independente do imposto. Transparência. Países membros da OMC têm que divulgar e tornar público todos os seus decretos. Cada vez que o Brasil aprova uma lei interna, estou falando aqui, o Brasil sozinho, esquece o OMC. Cada vez que, por exemplo, o Brasil sozinho cria uma nova lei que afeta o comércio internacional do Brasil. O Brasil decidiu aumentar o imposto sobre soja. O Brasil decidiu, como aconteceu agora, por conta da pandemia, isentar os impostos sobre os produtos de combate ao Covid. Esse tipo de decisão tem que ser avisada na OMC para todo mundo saber. Toda informação tem que ser livre. Se essa informação vai afetar o comércio internacional do país membro com os outros. Ele não pode só assim, ei, Estados Unidos, vem cá, deixa eu falar. Eu vou começar a tirar imposto dos produtos importados do Covid. Mas aí, não fala para ninguém, porque aí senão a galera vai tudo vir urubuzar, oferecer produto para os meus brasileiros. Vamos ficar só entre a gente, porque aí tu começa a oferecer para a galera e vai todo mundo comprar. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Ou todo mundo sabe, ou não pode, ou não vai acontecer. Serviços internacionais. Caracterizar serviço não é algo simples. O serviço ele é intangível, você não vê, ele é visível. Então, para poder pensar em serviços, o GATS, que é o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços, ele criou uma definição, na verdade, ele criou 4 definições que enquadra todo e qualquer tipo de serviço que possa ser prestado no mundo. Que são serviços de comércio transfronteiriço. É uma prestação de serviço realizada a partir de um país, para o território de outro país. Sem que ninguém saia do canto. Só a única coisa que muda, que sai do país A para o país B, é o serviço. O serviço ocorre entre 2 países, mas fisicamente ninguém sai do canto. Exemplo, você vai ligar para um call center para reclamar, um call center da Oi. A Oi terceirizou o call center dela em Portugal, que fala português. Então, quando você liga lá o, sei lá, 10325 para falar com o call center, quem vai atender sua ligação não é um funcionário aqui no Brasil. É um cara lá em Lisboa que vai pelo computador resolver o seu problema. Isso é um serviço transfronteiriço. Você está no Brasil, o cara está em Portugal, mas o serviço ocorreu e seu problema foi resolvido. Consumo no exterior. Prestação de serviço realizada dentro do território de um país por alguém que é de outro país, mas está lá. Exemplo básico, turista. Você está de férias em outro país, você é um estrangeiro consumindo serviços no país alheio. Presença comercial. Aí estamos falando de pessoa jurídica, já com empresa. Quando uma empresa abre uma filial, uma sucursal, uma subsidiária em outro país, aquela filial está ligada minimamente a uma matriz no exterior. Então, entre elas, há uma relação de serviços que vão ocorrer, e isso é avaliado como uma presença comercial de uma empresa do país A dentro do país B. E movimentação de pessoa física. É diferente do consumo no exterior. Consumo no exterior é eu estou lá fazendo algo com data determinada para acabar, e enquanto eu estiver lá, eu vou consumir os serviços daquele país. Movimentação de pessoa é eu sou do país A e eu estou vivendo no país B. Por tempo indeterminado. Seguindo minha vida no país B. Recebendo meu dinheiro do país B. Mas eu sou do país A. Eu não sou um cidadão daquele país.
Um exemplo aqui, os mais médicos de Cuba. O mais médico é um movimento de pessoa física. Não é consumo no exterior. O médico não veio para o Brasil para consumir nada. Ele veio aqui para prestar um serviço e ficar por aqui enquanto o serviço durar. Defesa comercial. No Brasil, a defesa comercial é feita pelo DECOM, Departamento de Defesa Comercial. O DECOM faz parte do SESEX, que é dentro do MDIC. O que o DECOM faz? Examina a procedência e o mérito de petições de investigações de dumping. Propõe abertura e conduz investigações para aplicação de medidas anti-dumping. Recomenda e aplica medidas de defesa comercial da OMC. Então, quando a OMC decide uma coisa nova, quem é que vai resolver no Brasil? DECOM. Acompanha as discussões relativas às normas e aplicações da OMC. Ainda não foi votada uma nova lei da OMC. Está tendo só... Lembra que eu falei daquelas conversas? Os grupinhos que debatem tudo antes da eleição? Quem vai coordenar essas conversas com o Brasil? DECOM. Quem participa das reuniões internacionais relativas à defesa comercial? DECOM. Acompanha a investigação. Lembra da OSC? Os pedidos de consulta, acusação, aqueles processos do Brasil. Tudo quem vai se envolver e tentar resolver é o DECOM. A defesa comercial na OMC. Primeiro, no âmbito do grupo negociador de regras, que é um grupo que isso o DECOM faz parte, certo? Na área de defesa comercial, o DECOM está em duas frentes. No grupo negociador de regras, que é onde ele vai avaliar o que está sendo feito, e meu Deus, cadê? Deu branco agora. E nos temas de implementação, que é, depois que tudo foi votado, decidido, brigado, vai fazer, não vai fazer, vai punir, não vai punir, ele ainda vai ficar na linha de frente. Lembra que eu falei que a OMC não vai resolver o seu problema de como você vai implementar a nova regra, mas ele vai vigiar, supervisionar e consultar. O DECOM faz parte, dentro da defesa comercial, na OMC, do grupo que supervisiona, da consultoria, para a implementação dos acordos. A nível de Mercosul, o DECOM coordena as negociações de defesa comercial no Mercosul. A defesa comercial do Mercosul a países que não pertencem ao Mercosul, o DECOM também está lá ajudando em relação a dumpings ou subsídios. Práticas desleais de comércio e defesa comercial. Lembra que eu falei que entre as funções do DECOM está examinar a procedência de dumping, aplicar antidumping. Tudo isso são práticas ou de defesas comerciais ou combate a práticas desleais no comércio. Então, por exemplo, dumping e subsídio são práticas desleais no comércio internacional. A defesa comercial está baseada em 3 instrumentos para evitar práticas desleais. São as medidas antidumping, medidas compensatórias e as salvaguardas. Medidas antidumping tem como objetivo neutralizar o dumping, que é o quê? Por meio de alíquotas específicas, ele impede que produtos sejam vendidos no país a preço subfaturado. Porque o que é o dumping? É eu vender em outro país um produto por um preço absurdamente mais barato do que o preço no país no qual estou vendendo e do que no meu mesmo país. Então, eu estou trabalhando com um produto fora da realidade de mercado. Isso se chama dumping. Para impedir isso, antidumping. Medidas compensatórias. Busca mitigar, acabar, diminuir os impactos ambientais negativos gerados por projetos poluentes, como pegada de carbono, dano na camada de ozônio. Então, as medidas compensatórias foram criadas para ajudar a nível ambiental os países. E salvaguarda.
é uma restrição ao comércio internacional ou ao desenvolvimento econômico para proteger as comunidades de agressão da sua indústria doméstica. O salvaguarda, ele parece muito o antidumping. Só que o salvaguarda, ele entra em vigor mesmo antes de já ter um caso. O salvaguarda é precaução. Por via das dúvidas, em todo caso, eu vou logo impor essa regra para deixar claro que eu não vou deixar acontecer nada sobre esse assunto que prejudique o meu país. Perguntas? Vou só parar a gravação.